Essa frase de Aristóteles nos convida a refletir sobre como o prazer, quando não controlado, pode nos escravizar de formas invisíveis, mas profundamente devastadoras. Hoje, vamos explorar como vivemos em uma sociedade onde prazeres aparentemente inofensivos, como tecnologia, pornografia e outras distrações, podem estar moldando nossa liberdade de maneira imperceptível, mas perigosa. Não há ninguém mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam estar livres. Essas palavras, escritas por Goethe há quase 2 séculos, parecem hoje ainda mais relevantes do que em sua própria época. Muitos acreditam que vivemos em uma sociedade verdadeiramente livre, especialmente porque o Ocidente não se tornou o cenário sombrio e opressor de um inferno distópico, como o descrito em 1984, de George Orwell. Para essas pessoas, a liberdade seria algo evidente e indiscutível. Mas será que isso é realmente verdade? Ou será que estamos vivendo em uma sociedade que reflete mais o mundo apresentado por Aldous Huxley em seu romance Admirável Mundo Novo? Talvez a tecnologia, as drogas, a pornografia e outras formas de prazer tenham criado uma cidadania tão imersa em distrações que sequer percebe as correntes que a aprisionam. Quando Admirável Mundo Novo foi publicado em 1931, Huxley não considerava o mundo distópico que descreveu como uma ameaça iminente. No entanto, cerca de 30 anos depois, com as mudanças sociais trazidas pela Segunda Guerra Mundial, a disseminação do totalitarismo e os avanços massivos na ciência e tecnologia, ele revisou sua visão. Em 1961, Huxley fez um alerta contundente. No futuro, as classes dominantes descobririam que o controle sobre as populações não precisaria ser exercido apenas por meio da força explícita, mas também através de um método mais sutil e eficaz, inundando as massas com um fluxo interminável de prazeres e distrações. Pode parecer contraintuitivo, mas como o prazer pode ser usado como uma ferramenta para privar as pessoas de sua liberdade? Para responder a essa questão, precisamos entender o conceito de condicionamento operante, uma técnica de modificação comportamental desenvolvida no século XX pelo psicólogo de Harvard B.F. Skinner. Ele realizou uma série de experimentos famosos, nos quais testou métodos para introduzir novos comportamentos em ratos. Esses estudos revelaram como forças externas podem condicionar comportamentos de forma a criar servidão. Em um desses experimentos, Skinner utilizou o reforço positivo, fornecendo comida ao rato toda vez que este realizava um comportamento desejado. O rato rapidamente aprendia a repetir essa ação, guiado pela recompensa. Em outro conjunto de testes, Skinner empregou estímulos negativos, aplicando pequenos choques elétricos para desencorajar comportamentos indesejados. Embora as punições fossem eficazes a curto prazo, Skinner descobriu que os comportamentos incentivados pelo prazer eram mais duradouros e promoviam mudanças mais profundas e persistentes nos padrões comportamentais dos animais. Huxley estava bem familiarizado com os experimentos de Skinner e reconhecia suas implicações sociopolíticas. Ele viu como essas técnicas poderiam ser aplicadas em larga escala para manipular e controlar populações humanas, não por meio de medo ou violência, mas pela oferta constante de prazeres e distrações que enfraquecem a capacidade de resistência e questionamento das pessoas. É uma forma de escravidão que, paradoxalmente, muitos aceitam de bom grado, acreditando estar exercendo sua liberdade, enquanto, na verdade, estão cada vez mais condicionados a amar a própria servidão. Em Admirável Mundo Novo e em suas obras subsequentes, Aldous Huxley previu o surgimento de uma oligarquia controladora que realizaria experimentos semelhantes aos de Skinner, mas aplicados em seres humanos com o objetivo de condicionar a docilidade e minimizar qualquer potencial de agitação civil. Enquanto Skinner reconhecia as implicações sociais de seus experimentos, ele diferia de Huxley em sua perspectiva. Acreditava que o condicionamento operante
poderia ser usado para o bem maior, criando uma utopia gerida cientificamente. Contudo, um trecho de seu livro Walden 2 evidencia como tal condicionamento em massa poderia facilmente degenerar em uma forma perniciosa de tirania, na qual as massas, escravizadas, se sentiriam livres. Em Admirável Mundo Novo, a principal recompensa utilizada para condicionar a submissão, através do reforço positivo, era uma superdroga chamada soma. Essa substância era sistematicamente encorajada pelos controladores mundiais como um meio de manter os cidadãos em um estado de docilidade, tudo para o benefício do Estado. O soma era consumido diariamente e proporcionava aquilo que Huxley chamava de férias da realidade. Dependendo da dosagem, poderia gerar euforia, alucinações agradáveis ou funcionar como um potente indutor de sono. Além disso, aumentava a sugestionabilidade das pessoas, tornando-as ainda mais suscetíveis à propaganda incessante do regime. No entanto, o uso do soma não era a única ferramenta de controle. A promiscuidade sexual era promovida pelo Estado como uma estratégia adicional para garantir a aceitação da servidão. O slogan "Todos pertencem a todos" era introduzido nas mentes dos cidadãos desde a infância, enquanto as instituições da monogamia e da família eram completamente abolidas. Isso permitia que todos satisfizessem seus impulsos sexuais livremente, sem quaisquer restrições sociais. A gratificação sexual constante ajudava a garantir que os cidadãos permanecessem ocupados demais para refletir sobre a realidade de sua condição. Além disso, o entretenimento sancionado pelo Estado desempenhava um papel crucial na manutenção do que Huxley chamou de campo de concentração indolor, de Admirável Mundo Novo. Distrações incessantes, cuidadosamente projetadas para serem irresistíveis, eram usadas como instrumentos de política para inundar as mentes dos cidadãos com irrelevâncias, mantendo-os afastados de pensamentos críticos ou subversivos. O Estado assegurava que a população estivesse constantemente imersa em prazeres superficiais e gratificações instantâneas, criando assim uma cidadania dócil e complacente. Os paralelos entre Admirável Mundo Novo e as sociedades modernas são evidentes e alarmantes. Em Regresso ao Admirável Mundo Novo, publicado em 1958, Huxley especulou sobre como os engenheiros sociais do futuro poderiam persuadir as pessoas a aceitar voluntariamente substâncias e sistemas que moldassem seus pensamentos, sentimentos e comportamentos de acordo com os interesses do Estado. A pergunta central que ele levantou continua ressoando. Até que ponto as distrações e os prazeres oferecidos pela modernidade são ferramentas de controle disfarçadas, destinadas a manter as pessoas em um estado de submissão inconsciente? Huxley concluiu que, muito provavelmente, bastaria apenas tornar as pílulas psicotrópicas disponíveis para que as massas aceitassem sua condição de servidão voluntária. Hoje, estima-se que 1 em cada 6 americanos utilize algum tipo de droga psicotrópica, enquanto uma crise de opioides se espalha pelo Ocidente. Paralelamente, a facilidade de satisfazer impulsos sexuais online levou inúmeros indivíduos ao vício em pornografia, e os smartphones, junto com outras tecnologias, oferecem distrações constantes e prazerosas que consomem grande parte do tempo e da atenção das pessoas. Ainda que não esteja claro até que ponto essas diversões são deliberadamente empurradas para nós, ou se são meramente respostas espontâneas à demanda do consumidor, a realidade é inegável. Uma população distraída e intelectualmente entorpecida não possui os recursos mentais necessários para resistir à sua escravidão. Essa situação reflete um grito moderno que parece dizer: dê-me televisão e hambúrgueres, mas não me incomode com as responsabilidades da liberdade. Enquanto isso persistir, o ideal de liberdade dificilmente prevalecerá. Pelo contrário, à medida que as pessoas continuam a trocar sua liberdade por prazeres e conforto, o tipo de condicionamento social que Huxley previu só tende a se tornar mais sofisticado e eficiente. As tecnologias avançam continuamente e, com elas, cresce o conhecimento sobre como prever e controlar o comportamento humano. A questão que permanece
é se a maioria de nós será capaz de resistir a esse tipo de manipulação, ou mesmo se desejaremos fazê-lo. Caso as tendências atuais continuem, é possível que a humanidade seja dividida em dois grandes grupos: aqueles que abraçam sua servidão prazerosa e aqueles que escolhem resistir a ela, movidos pelo desejo de preservar não apenas sua liberdade, mas também sua humanidade. Frederick Douglass, ex-escravo e defensor da abolição, advertiu sobre isso no século XIX, muito antes de Huxley escrever Admirável Mundo Novo. Ele observou que quando um escravo se torna um escravo feliz, ele renuncia a tudo o que o torna humano. Essa reflexão ecoa poderosamente nos dias atuais, levantando uma pergunta essencial: o que estamos dispostos a sacrificar em troca de nossos prazeres e confortos? A filosofia estoica como caminho para a liberdade. Os estoicos nos ensinam que o controle sobre nossas paixões é o primeiro passo para alcançar a verdadeira liberdade. Quando permitimos que prazeres momentâneos ditem nossas ações, nos tornamos prisioneiros de nossos desejos. Em contraste, ao exercermos o autocontrole, conseguimos nos libertar dessas correntes invisíveis e viver uma vida mais consciente e plena. Para Epicteto, a liberdade não está em fazer o que se deseja, mas em não ser escravo das próprias vontades. Ao aplicar essa visão ao contexto atual, vemos que a resistência às distrações e prazeres excessivos é essencial para reconquistarmos nossa autonomia e vivermos de maneira alinhada com nossos valores mais profundos. Estamos cercados por estímulos que nos afastam da introspecção e nos condicionam a buscar prazeres que apenas mascaram o vazio existencial. Mas a liberdade verdadeira não é algo externo. Ela nasce dentro de nós, por meio do domínio de nossas paixões e da busca por virtudes. Agora que eu te convido a refletir, você está vivendo em liberdade ou sendo controlado por prazeres momentâneos? Comente aqui abaixo e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam despertar e reconquistar sua verdadeira liberdade interior. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a nós nessa jornada de autoconhecimento e transformação.